Bom, vamos lá, né? Hoje a gente vai ver farmacocinética falando sobre a distribuição, tá ok? Bom, vale a pena a gente relembrar, né, que o fármaco, uma vez que ele atravessou aquela barreira intestinal, ele vai chegar na corrente sanguínea e agora ele precisa ser distribuído, perfeito? Só para lembrar também que o fármaco ele vai ser encontrado na sua forma livre ou unida à proteína. E também é bom lembrar que a sua forma ionizada que também vai ser encontrado na sua forma ionizada e não ionizada, que depende da questão lá do pKa. Nós vamos rever isso de novo, tá ok? Então, uma vez que esse fármaco está na corrente sanguínea, o que ele pode fazer? Ele pode ter aí, diríamos, 5 locais que ele pode ir, né? Quais que são os mais comuns? O sítio de ação terapêutica, né, que vai ser ali no seu receptor para ter a ação terapêutica. Ele pode ser metabolizado, principalmente lá no fígado, né, e ele pode ser excretado. Essas três aqui são as primeiras que tem que vir na cabeça. Depois, a gente também tem o quê? Os reservórios teciduais, principalmente aí tecido adiposo e tecido ósseo, tá? E o sítio de ação não desejado, que também nós vamos ver, mas só para já saber de uma vez aí, os principais vão ser o quê? O passar pela barreira hematocefálica e pela barreira placentária, tá ok? Então, o que a gente vai ver? Aspecto importante na distribuição dos fármacos é a perfusão sanguínea. E o que vai ser a perfusão sanguínea? É o fluxo de sangue que o órgão recebe do coração. Por exemplo, a gente sabe que o rim ele recebe 20%, né? 20% de quê? De 5 litros. Perfeito? Então, quanto maior a perfusão, eu vou ter o quê? Uma maior distribuição daquele fármaco no meu organismo, tá? Naquela área, né, basicamente. E não é somente a perfusão que aumenta a distribuição, não, tá? Tem também a questão de solubilidade, da união à proteína, mas agora a gente vai ficar somente na questão da perfusão. Então, ó, olha só a distribuição em consequência da perfusão. Lá no cérebro, eu tenho 55 ml a cada 100 gramas de tecido. No fígado, eu tenho 20 ml a cada 100 gramas de tecido. Agora, olha o rim. O rim, eu tenho aí 450 ml para cada 100 gramas de tecido. Então, o rim realmente ele é bem perfundido, consequentemente, ele vai ter uma distribuição muito boa. Beleza? Olha esse desenho aqui agora, ó. A gente percebe o quê? Eu tenho aqui um vaso, eu tenho meu endotélio, certo? Tenho meu fármaco, que pode se unir à proteína, ó, a proteína, transportadora no caso, ou ele pode passar direto no meu tecido, tá ok? Então, o que eu percebo também? Que se eu cair a minha distribuição, cair meu metabolismo, o que eu faço? Eu aumento o meu tempo de ação daquele fármaco. Então, a quantidade de fármaco que se une às proteínas, né, ela vai depender de 3 coisas. O quê? Primeiro, da concentração do fármaco. Se eu tiver pouco fármaco, né? Da afinidade do fármaco pelo sítio de ligação. Se ele tem uma alta afinidade, ele se liga fácil. Se ele tem uma baixa afinidade, ele se liga com maior dificuldade. E a concentração das proteínas. Tenho muito ou tenho pouca? Então, para um fármaco poder se unir à proteína, depende da concentração do fármaco, da concentração da proteína e da afinidade desse fármaco à proteína. Beleza? Depois, ó, os fármacos eles têm diferentes afinidades. Então temos aqueles conhecidos como classe 1, que eles vão ter o quê? Muita afinidade com as proteínas, tá ok? Lembrando que o fármaco livre, ele exerce sua função e o fármaco unido, ele não tá o quê? Ativo, tá? Então classe 1. Olha esse desenho aqui, ó. Essas bolinhas aqui são as proteínas, as bolinhas sozinhas são o fármaco. Então, os de classe 1, o que vai ser? A concentração do fármaco livre vai ser muito baixa, tá vendo? Eu não tenho fármaco livre praticamente, e a dose ela é menor que o número do local de ligações disponíveis. Ó, pra você ver, ó, que eu tinha, olha o tanto de lugar livre que ainda me sobrou. Isso são fármacos de classe 1. Fármacos de classe 2, a concentração do fármaco livre é alta, ó. Olha o tanto de bolinha verde que tem. E a dose é maior que o número de locais de ligação. Essas são as características dos fármacos de classe 1 e de classe 2. Beleza? Qual que é o problema de administrar uma classe com a outra? Eu tenho que saber isso? Tenho. Já viu pacientes que fazem coquetel de medicamentos? Eu tenho que levar em consideração isso aqui. Por quê? Porque o de classe 1 ele foi desplazado pelo de classe 2. Aí o de classe 1 pode causar respostas não desejadas. Então,
realmente é importante eu saber. Porque o 2, o que ele faz? Ele vai empurrar o de classe 1. Olha nessa imagem aqui, ó. Aqui mesmo. Olha nessa imagem aqui, como que o verdinho ele empurrou todos os rosinhas que estavam unidos, ó. E agora o rosinho aqui, que seria o de classe 1, tá livre. Ele livre, ele pode ir pro tecido, beleza? E aí ele pode causar reações, né, indesejadas aí, que não é o ideal. E aí, continuando nesse assunto ainda, né, o que a gente tem? Que outro fator que interfere é o local de ligação do fármaco. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, lá na albúmina, né, eu vou ter 4 tipos diferentes de sítios de união de um fármaco. A gente pode perceber aqui, ó, e esses sítios são chamados de locus. Então, locus 1 é quem? Para valfirina. Locus 2, diazepam. Locus 3, digoxina. Locus 4, tamoxifeno. Perfeito? Então, são os 4 sítios de ligação, ou seja, os 4 locus que eu encontro aí na albúmina. Perfeito? Aí vem a questão do desplazamento se os fármacos competem pelo mesmo sítio de união, ou seja, pelo mesmo locus. Eles competem pelo mesmo locus? Pode ser o que acontece com classe 1 e classe 2. Tá? E aí o classe 2 vai o quê? Desplazar, tirar aquele de classe 1. Mas os fármacos podem competir por diferentes tipos de proteína. Aí não vai ter problema. O que eu tenho com isso? Aí tem que decorar. Drogas ácidas. Elas vão ter o quê? Elas vão se unir à albúmina. Ácida com A. Beleza? A com A. Ácido com albúmina. Básicas. Vai ser o quê? Se une a alfa-1 glucoproteína ácida. Ou também a lipoproteína. Beleza? E é legal a gente saber aqui, ó, que essa alfa-1 glucoproteína ácida, ela vai se satura rápido, tá ok? E ela vai aumentar a sua concentração no infarto agudo do miocárdio, quando a gente tem choque, beleza? E aí, vale a pena a gente lembrar do choque aí lá de patologia, não tá lembrando não? Vai lá e vê, beleza? Depois a gente tem o quê? Então, ó, se um fármaco ácido for administrado com um fármaco básico, ele dificilmente vai competir pelo mesmo local de ação e pela mesma proteína. O contrário não ocorre. O que eu quis dizer com isso? Se eu administro ácido com básico, praticamente não vai ter problema nenhum. Porque de cara, ó, eles vão ter o quê? Proteínas transportadoras diferentes. Depois ainda tem que ver a questão do locus. Então não tem problema. Agora se eu utilizo ácido com ácido, aí eu já tenho que começar a pensar. Por quê? De cara, a minha proteína vai ser a mesma, que vai ser a albúmina. Depois ainda tem a questão do locus. Beleza? Em relação aos tecidos, a gente vai ter 4 tipos de tecidos que podem sofrer ações de fármacos. Quais que são esses tecidos? Primeiro, tecidos susceptíveis. O próprio nome já diz, né? Eles vão estar susceptíveis a sofrer o quê? A ação daquele fármaco. Por quê? Eles têm sítio de união para aquele fármaco. Depois eu vou ter os tecidos ativos. Tecidos ativos são aqueles que fazem metabolismo. O tecido hepático é o principal deles. Tecidos indiferentes são aqueles que não sofrem metabolismo, não têm ação, ou enfim, não acontece nada. Para que eles servem então? Reservório. Quais são os 2 principais que a gente tem que ter em cabeça? Tecido adiposo e tecido ósseo. Depois a gente entra para os emuntórios, que vão ser o quê? Excreção. É só lembrar, ó, excreção. E o principal deles é quem? É o rinhão, tecido renal. Beleza? Então, ó, vimos que a perfusão ela é importante para a distribuição de um fármaco. Quanto maior a perfusão daquele tecido, maior vai ser a distribuição para aquele tecido. Existem outros fatores como lipossolubilidade, esse é importantíssimo, tá ok? Lipossolubilidade. Além do fato, como acabamos de ver, que é quando o fármaco está unido à proteína. Ou seja, quando ele está unido à proteína e se essa união não permitir com que ele se solte, fica difícil também dele chegar no local de ação. Assim como, se eu também não tenho a proteína para levar ele também vai ficar quieto, vai ser difícil a locomoção dele. Imagina que essa proteína realmente é como se fosse um ônibus. Do mesmo jeito que ela pode facilitar, ou seja, eu posso ir de um ponto X a um ponto Y sem problema algum, se depois eu não conseguir soltar essa proteína também é um problema, certo? Que aí eu passo do meu ponto, como é que eu desço depois? Certo? Então, ó, relembrando, a gente vai ter 3 fatores que alteram essa distribuição. Perfusão sanguínea, se não tiver uma boa perfusão sanguínea, isso vai dar problema. A capacidade de união às proteínas, ou seja, a afinidade das proteínas, e a questão da lipossolubilidade, que isso aqui a gente vai falar o tempo todo, tá?
E aí, como vamos falar de solubilidade, a gente vai ter que falar sobre volume de distribuição. O que é o volume de distribuição? Ele vai corresponder, né? Ele vai abordar aí dois outros volumes, que vai ser o volume real e o volume aparente. O que é o volume real? É o volume que o tecido recebe daquele fármaco. Então, se aquele tecido recebeu 10 ml, é 10 ml. Agora, o que é o volume aparente? É o que parece, né? Ou seja, vai ser sempre a relação entre a concentração daquele fármaco no tecido dividida pela concentração de quem? Do fármaco no sangue. Perfeito? Aí a gente encontra o que é o meu volume aparente. Então, com isso, a droga ela é muito lipossolúvel. Desculpa. Com isso, drogas que são muito lipossolúveis, elas vão atravessar facilmente a minha membrana, consequentemente aumenta muito a concentração no meu tecido. E o contrário acontece. Quanto menos lipossolúvel, ou seja, quanto mais hidrofílica essa hidrossolúvel, hidrofílica, né? Esse fármaco ele maior a dificuldade de passar pelo tecido, consequentemente menor vai ser a concentração daquele fármaco no tecido. Beleza? Então, ó, esse volume aparente, né? O volume de distribuição, tanto faz não é o mesmo nome, mas é porque vai ser a mesma consequência. Ele depende de quê? Depende de características da própria droga e de características do próprio paciente. Quais que são as características da própria droga que pode atrapalhar? Primeiro, sempre vem na cabeça a questão da lipossolubilidade dela. Depois a questão da polaridade dela, né? Se ela está iônica, não iônica. Por quê? A gente sabe que vai interferir. Se ela tem carga, ela não passa facilmente por uma membrana. Se ela está sem carga, ou seja, se ela está na sua forma molecular, ela passa facilmente pela membrana, ok? E a afinidade de ligação às proteínas, que a gente já sabe, né, que a gente já viu bastante aí. Características do paciente: idade, peso, hemodinâmica, concentração de proteínas plasmáticas, genética. Por quê? Idade afeta? Afeta. Eu tenho que saber que uma criança, por exemplo, ela vai ter muita água no seu organismo. Um idoso já tem pouca água, então olha a diferença, né? Peso faz, porque o tecido adiposo também vai interferir, porque ele é reservório. Se eu tenho muito, é mais difícil aquele fármaco atuar em todo o organismo. Por quê? Porque ele está sempre sendo reservado, certo? Hemodinâmica, né? Se eu tenho ali uma baixa insuficiência cardíaca, eu vou ter uma baixa o quê? Um baixo transporte desse sangue. Esse sangue ele não está conseguindo chegar em todos os seus locais, beleza? Concentração de proteína plasmática. Poxa, se eu tenho um problema, por exemplo, de fígado, eu não vou produzir proteínas plasmáticas o suficiente, consequentemente eu vou ter alteração nisso daí. E questões genéticas também que sempre pode alterar, tá? Então, resumindo, o que eu quero que a gente saiba é sempre isso aqui, ó. Lipossolubilidade, quanto maior a lipossolubilidade, maior vai ser o volume de distribuição, tá ok? Lipossolubilidade manda muito aqui. Então, ó, como que eu posso explicar esses gráficos aqui? Veja bem. Aqui eu tenho os três gráficos, são concentração por minuto. E olha só, quando eu tenho a administração daquele fármaco, eu pego, por exemplo, o cérebro, que ele vai ser bastante perfundido, né, vai ter bastante distribuição. De cara eu percebo que houve um aumento muito grande da concentração, depois essa concentração ela começa a cair. Consequentemente, ao mesmo tempo, ó, tecidos pouco irrigados, o que acontece com eles? Eles vão subindo lentamente e sobe lentamente. Já o tecido adiposo, que vai ser o reservório, ele cada vez mais só vai aumentando. Parei de tomar o fármaco? Parei. Aí depois que ele começa a descer, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, ó, a distribuição depende de quê? Como eu já falei, da idade, né? Por quê? Composição corporal, como a gente já falou. Distribuição em sítios específicos, ou seja, são aqueles que eu não quero, tá? Os principais são o quê? Barreira, quer dizer, que eu não quero assim, né? Por exemplo, eu posso ter um remédio ali que eu quero que haja na placenta ou no encéfalo, tá? Mas aqui no caso ele está analisando quando eu não quero. Então, ó, eu vou ter ali a barreira hematocefálica e a barreira placentária. Então, primeiro, a barreira hematoencefálica, ela vai proteger o cérebro, principalmente, né? São células que apresentam pouco estreitamento entre si, ou seja, são células muito celulares ali, elas são muito próximas uma da outra, tá ok? Então, dificulta a passagem pelo meio paracelular. Então, a passagem paracelular praticamente não existe. As que atravessam geralmente são lipossolúveis,
ela tem que ter uma lipossolubilidade muito grande para poder passar por essa célula. Apolares, porque se tiver polo complica. Tamanhos moleculares reduzidos, como é o exemplo do álcool, por isso que a gente fica bêbado, tá? Porque o álcool ele passa muito fácil ali pela barreira, chega no seu cérebro e interfere ali. E quanto maior for esse coeficiente de partição. O que é o coeficiente de partição água e óleo? Sempre hidrofóbico sobre hidrofílico, tá ok? Por isso que quanto maior for o coeficiente, maior a lipossolubilidade daquele fármaco, tá bom? Barreira placentária. Os vasos do feto são revestidos por uma única camada de célula. Isso afeta, porque a gente sabe que os nossos, a gente vai ter várias camadas ali. A gente vai ter túnica íntima, túnica média, túnica adventícia, tecido liso, enfim, vai ter um tanto de coisa. Do feto não, do feto vai ter uma camada só. Passa mais fácil já de cara, tá? Outra característica é que o plasma fetal é um pouco mais ácido do que o materno. Então, o nosso é quanto? O da mãe é quanto? 7,4 no geral. Do feto vai ser 7, então ele vai ser um pouco mais ácido em relação ao da mãe, tá? Com isso, os fármacos básicos podem ficar aprisionados por ficarem na sua forma iônica e levar a ações não desejadas. Só relembra, galera, quando eu coloco um ácido débil em um meio ácido, ele fica na sua forma molecular. E quando esse ácido débil ele vai para um meio básico, ele vai se dissociar. O inverso acontece. Se eu tenho um básico débil que está num meio básico e ele vai para um ácido, ele já está na sua forma molecular, né? Agora, se eu vou para um meio ácido, ele se dissocia. E se ele dissocia, ele não consegue voltar com facilidade, é onde a gente falou aqui do aprisionamento. Então sempre lembra, ácido com ácido, base com base. É do jeito que passa fácil. Se tiver o contrário, não passa fácil porque dissocia. Alterações da farmacocinética na falência hepática. Isso aqui é sempre casos clínicos, vamos dizer, né? O que vai acontecer? Eu vou diminuir ali a minha albúmina. Se eu diminuir a minha albúmina, o que acontece? Eu aumento a concentração do fármaco livre no meu sangue. Consequentemente, eu também diminuo a pressão oncótica, porque eu tenho menos proteínas, né? Aumenta então o fluxo tecidual e, consequentemente, poxa, se eu aumentei aqui a concentração do fármaco livre, eu aumento meu volume de distribuição. Beleza? Armazenamento de drogas, né? São os reservórios. Ou seja, os dois mais comuns é o que eu já falei, o tecido adiposo e o tecido ósseo. Para que serve? Para prolongar o efeito. Certo? Qual que é a ideia? Imagina que você tem que juntar um dinheiro. Para que você junta dinheiro? Para poder prolongar o tempo que você vai ter dinheiro. É a mesma coisa do fármaco. Quando ele vai para um reservório é porque ele quer aumentar o quê? O tempo de efeito dele, porque lá ele vai poder ser guardado e liberado aos poucos. Olha só, quais são as consequências da formação do depósito? Manutenção gradual da concentração plasmática, redução da concentração plasmática inicial e prolongação do tempo de ação. Beleza? Então, essa aí é a distribuição da farmacocinética.